E aí, pessoal, bem-vindos de volta. E vamos entender os pesos da decisão que eu tomei de ter esse multi-repo exatamente da forma como ele está implementado aqui. O que eu tenho? De novo, eu tenho um repositório central para ajudar a subir todos os microserviços, só que cada microserviço é um repositório separado e, além disso, eu não tenho nenhum padrão de criação de microserviços. E lá naqueles treinamentos de teoria, foi citado que o ideal para a gente trabalhar de forma profissional com microserviços seria ter, para a gente ter algo um pouco mais escalável entre equipes, seria ter uma certa padronização. Não necessariamente utilizar sempre exatamente igual, mas pelo menos ter as equipes falando a mesma língua. Utilizar a mesma linguagem de programação, talvez a mesma stack tecnológica, e não foi o que eu fiz aqui. Como eu já comentei lá naquele desenho, eu tenho aqui alguns projetos com PHP, eu tenho inclusive projetos utilizando Sul e outros projetos na forma tradicional do PHP, eu tenho aqui um microserviço utilizando Node com TypeScript. Então eu tenho tecnologias diferentes e se eu precisar criar um novo microserviço, eu tenho zero padronização. Eu não tenho nada pronto para já me dar um bootstrap dessa aplicação, um boilerplate ou qualquer outra palavra que você quiser falar. Eu não tenho uma planta de como criar um novo microserviço. E isso traz um overhead, isso traz uma dificuldade a mais na hora de criar novos serviços. Imagina que eu vá criar aquele microserviço de gamificação. Eu vou precisar, depois de selecionar a linguagem, etc., eu vou precisar definir lá o meu Dockerfile para ter tudo que eu preciso, porque eu estou trabalhando aqui com containers. Eu vou precisar definir todas as dependências, mesmo que as dependências sejam compartilhadas com outros serviços. Eu vou precisar fazer absolutamente tudo. Agora, se eu tivesse definido, não, eu vou trabalhar sempre com Java e o framework vai ser Spring Boot, eu já poderia ter um comandozinho que cria um novo serviço, que cria lá o meu repositório no GitHub, que clona esse repositório, inicia uma aplicação com o Spring Boot, já bota as dependências que todo projeto vai ter, e isso seria um bom pontapé inicial. Então, repara aqui, eu posso optar pela flexibilidade, que foi o que eu fiz, para poder trazer para vocês linguagens diferentes no mesmo curso, ou eu posso optar pela praticidade, que é amarrar um pouquinho mais, tirar um pouco dessa flexibilidade, mas te dar um pouco mais de produtividade. E via de regra, a gente não precisa de uma linguagem diferente para cada projeto, não precisa. São casos específicos que vão precisar de linguagens específicas. Agora, no meu caso, todos esses microserviços poderiam ter sido desenvolvidos em Go, em Python, em C#, em Java, mas eu escolhi desenvolver em PHP, em JavaScript. Eu não teria nenhuma desvantagem com esses microserviços da forma como eles foram implementados, selecionando outra linguagem desde que eu as conhecesse. E claro, desde que fossem linguagens web ou linguagens que permitem o consumo de filas de mensageria, obviamente. Mas via de regra qualquer linguagem serviria. Então, nesses cenários, onde você vai trabalhar no mundo real, com produtividade, onde você quer agilizar os processos, o ideal seria restringir as escolhas, manter aqui um scriptzinho de bootstrap e com um comando a gente poder criar esse novo microserviço. Mas, de novo, com o risco de me tornar repetitivo, eu escolhi essa abordagem flexível para mostrar para vocês um serviço utilizando Sul, outro serviço utilizando PHP sem nenhuma extensão, outro serviço utilizando Node com TypeScript. Então, dessa forma, eu tenho cenários diferentes, eu tenho tecnologias diferentes para resolver os problemas e para ter os microserviços da mesma aplicação. E um outro detalhezinho que é bastante comum e nas conversas que eu tenho com pessoas da comunidade falando sobre microserviços, também é comum a gente ter um repositório separado para fazer essa organização que eu fiz aqui com submódulos. Ou seja, ao invés de ter submódulos dentro de um serviço, existiria um repositório externo que teria uma infraestrutura como código, por exemplo, e nesse local ele faria o clone, provisionaria, criaria todos os containers e nesse repositório central serviria só para isso, para subir os containers, subir a aplicação. E como que eu decidi fazer isso? Eu decidi manter esse repositório central com as referências para os projetos originais, para os projetos reais, utilizando submódulos. E justamente sobre submódulos que eu quero conversar com vocês no próximo vídeo. Então, se você já conhece, já sabe como funciona submódulos, pode até pular o próximo vídeo. Mas eu recomendo que você fique lá para entender um pouquinho melhor como funciona essa técnica do Git, que é bastante interessante, que pode ser complexa também. Te espero no próximo vídeo.